Uma igreja rica, mas que ela vive como pobre. Porque ela tem um bairro, um terreno de quase 800 metros quadrados e não tem dinheiro para construir nada. Não tem dinheiro. Porque é um terreno ali naquela avenida, dá pelo menos passa de 600 mil reais. Então é uma igreja que tem, né, posse, mas vive como pobre. Nós vivemos no meio de um bairro carente. Não chega a ser carente, é um bairro pobre e que tem muitas necessidades. Inclusive, é um bairro muito perigoso, onde tem um tráfico muito forte lá. E aí nosso desafio é evangelizar um bairro que é todo fechado. Por quê? Por causa da violência, por causa do tráfico, por causa dessas perseguições. E aí nós temos um desafio de nos misturarmos com a comunidade. E Deus tem nos dado uma estratégia, por exemplo, que já acontecia lá, só que agora tomou uma proporção maior, um projeto chamado Futebol da Vida, onde nós atendemos garotos todos os sábados de manhã. Eles vão tomar café lá na igreja, no templo. Depois daquele café, a gente vai para um ginásio dentro do bairro. Antes era um campo de futebol assim, né, da prefeitura, e quando a gente chegava lá e tivesse alguém já ocupando, não dava para usar. Só que agora nós temos um ginásio exclusivamente para nós, onde o dono do ginásio cedeu para nós todas as manhãs de sábado. E agora nós estamos lá. E outra estratégia, a gente tem o kickboxing lá na escola, lá na igreja, onde também a gente levou para o ginásio aulas de kickboxing, e nós vamos continuar, né? Isso foi o ano passado, agora a gente vai continuar esse ano lá no ginásio, agora melhor, no ginásio. Né? E nós temos, por exemplo, eu também dou aula numa escola estadual. Né? Eu não estou só no bairro Cefra, eu também sou professor. Comecei como voluntário na escola estadual, próxima da região também, onde os meus filhos estudam, e lá eu comecei como voluntário. E hoje eu sou um dos conselheiros da escola. Né, da escola toda, 129 alunos na minha responsabilidade. Né, e dou aula de ensino religioso e de kickboxing. Então eu bato neles, depois eu oro neles. Mas enfim, e tem uma equipe lá, uma equipe que das 129 crianças e adolescentes, eu tenho uma equipe que está sendo treinada para competir fora, para competir em competições de kickboxing. Pode passar, por favor, esse slide. Alguém conhece esse senhor? Como é que é o nome dele? Gilson Breder. Gilson Breder. É um dos pastores mais influentes do Brasil, onde o ministério dele é em Campo Grande. Né? Eu já fui na igreja dele lá, mobilizar missões. E aí o desafio, mobilizar missões para uma plateia de 400 pessoas, tudo de cabeça branca. Num culto às 8 da manhã. E falar de missões para essas pessoas. E foi um desafio novo, né? Bem diferente, falar com pessoas de idade, né? E como você vai falar para pessoas? Primeiro que eu estava de camisa sem gravata. Aí me ajeitaram uma gravata lá e eu coloquei. Né? E aí para tentar chegar no máximo perto dessas pessoas. E aí, mas ele tem muitos PGMs. Tem ali pelo menos umas 6 mil pessoas, né? A média, e mais de 730 PGMs, né, pequenos grupos multiplicadores ou células. E ele tem essa visão, ele tem essa mentalidade. Se os pequenos grupos não têm uma proposta de missões, então não serve para a igreja. Ele está corretíssimo. Realmente, se nós não introduzimos visão missionária nos PGMs, a partir das nossas casas, não vai haver nenhum tipo de mobilização, porque também não vai ter despertamento para mobilizar nada. Né? Só para dar uma caminhada, pode passar no próximo slide, que fala, é só um pequeno gráfico, esse movimento de dentro para fora. Eu desejo servir. Aparece uma pessoa lá e eu fui acostumado, né, que eu já tive meu chamado desde os 16 anos, e eu falava com o meu pastor. E aí o que ele fazia? Ele batia nas minhas costas. É o jeito dele, né? Mas ele batia nas minhas costas. Que bom, irmão, vamos orar, Deus abençoe você, a gente vai. E nunca acontecia nada. Né? E sempre assim. Quando há o desejo de servir, eu falava na Vida Nova e falo hoje lá na Igreja Batista Missionária.
quando você me falar isso, cuidado, porque eu vou estar perto de ti e eu vou te ajudar no que for possível. E você vai se tornar um missionário. Essa vai ser a minha intenção. Né? E aí, desejo de servir, vem, brota no coração da pessoa. Por quê? Porque ele tem interesse de alcançar outras pessoas, ele tem interesse de mobilizar, de alcançar alguém. Né? Por quê? Porque ele é extremamente grato pelo que o Jesus fez por ele. Foi salvo e ele tem gratidão ao Senhor por isso. E ele vai obedecer. Essa obediência espiritual tem a ver com a ideia de submeter-se a tudo o que o Senhor propor nesse tempo em que, desde quando ele desejou servir, ele se dispôs a servir. Né? E aí, naturalmente, Deus vai dar a visão espiritual, estratégica, para que ele vá atrás desse propósito, desse alcance. Começa num desejo. Desse desejo, gente, nós precisamos encontrar alguém que vai nos abraçar, que vai entender e que vai nos cuidar para que nós tenhamos a visão de Deus para essa obra, para esse tempo. Né? Ali depois, isso. Aqui nós temos um exemplo do que o pastor Gilson Breder falou, né? Possibilitar um longo alcance na mobilização missionária. Isso é uma estratégia, isso é um meio de a gente mobilizar a igreja para que a igreja viva missões, que é levar a igreja para os campos, propriamente dito, para as práticas que estão aí no nosso país. Né? Aqui no caso é um PGM lá do pastor, na tela, né? Pastor Walter, nosso coordenador, que está lá em Sapiranga, tendo participando do PGM via Skype no Rio de Janeiro, lá no PGM no Maracanã, né? No bairro de Maracanã. Então, assim, nós temos na nossa igreja também agendado para falar com o nosso PGM também no Rio de Janeiro, no bairro São Cristóvão, e aí nós temos já agendamento para a gente ter esse PGM juntos. Nosso PGM de Porto Alegre com um PGM lá que nos adotou lá no Rio de Janeiro. Então, é uma estratégia, é possível. Nós temos que ter uma visão além do alcance, uma visão ampla do que Deus tem proporcionado para nós. Bem como entender esse movimento de mobilização. Nos encontros de PGM, né, mobilizar algumas ações. Por exemplo, no nosso mundo secular, a gente vê muitas ações de compaixão, né? Muitas ações de mobilização, e as pessoas, elas sempre ajudam, elas sempre se mobilizam em prol para beneficiar alguém, para beneficiar algum lugar, beneficiar um lar, né? de crianças ou um asilo, enfim, eles sempre estão predispostos a ajudar. E a gente vê isso fora com muita força. E por que não a gente não fazer isso também nos nossos meios? Não é? A gente vai perguntar, por exemplo, a gente vê muito isso. Pergunta para ti, conhece um centro de recuperação de dependentes químicos? A gente sempre vai direcionar para o SOS, para a Cristolândia, né? E para algumas da nossa denominação. Mas porque nós não podemos abarcar essas pessoas, não podemos ter essas pessoas. Lógico, a gente tem que trabalhar também em prol de nós, mas existem outros também que você pode ser parceiro. No Passo Fundo a gente era muito parceiro de uma casa lá, onde a gente levava dependentes lá, e esses dependentes voltavam para a nossa igreja, né, tranquilamente. Essas benfeitorias, né, você vai numa escola, por exemplo. Lá na escola, além de eu ser o conselheiro da escola, eu também levo algumas ações para dentro da escola para beneficiar os alunos que são de risco. Por exemplo, né, a gente, além das aulas de kickboxing, a gente tem orientações, aconselhamento dentro da escola com essas pessoas. Lá tinha, o ano passado, por exemplo, 3 alunos queriam se matar. E como trabalhar com isso? Nisso acabou resultando no interesse dos professores de saber pedir, né? Eles pediram para traçar um perfil dos alunos da escola, né? Tracei um perfil dos alunos da escola e agora a gente está diretamente trabalhando com esses alunos na escola.
ações, por exemplo, na escola, num outro colégio lá em Porto Alegre, a gente ajuda, por exemplo, nas benfeitorias do prédio. Vai lá, estava com um problema de a terceirizada já não tinha mais funcionário, o governo não fechou com a terceirizada lá, e aí fomos os pais, fomos a igreja foi lá e ajudou a limpar a escola, ajudou a fazer uma série de coisas que era para o governo fazer. Tá, mas e aí, vai deixar os seus filhos lá daquele jeito? Vamos ter que fazer alguma coisa, e a igreja precisa fazer alguma coisa. Você pode mobilizar o PGM, você pode mobilizar um grupo da igreja e ir lá fazer. Em Passo Fundo aqui, quantas vezes a gente não foi limpar terreno? Né? Limpar terreno de pessoas que eram alvos de evangelização. Quantas vezes a gente não foi fazer visitas em alguns lugares onde era carente, não só fazer a visita, mas levar tudo que era necessário naquele lugar, né? Consertar coisas, consertar cerca, limpar a grama do terreno, né? Limpar todo o pátio das casas, tudo em prol de uma vida. Né? Algumas ações práticas em grupo, né? Porque sozinho não dá para fazer muita coisa. Então você tem que levar a igreja nisso aí. E ampliando a visão missionária da igreja, mobilizando de forma prática as possibilidades que existem. Lógico, aqui está sendo só falado, mas a gente vai chegar na prática aí. Aqui é para afirmar mais, fixar mais, mobilizar e introduzir os PGMs da visão missionária. Toda reunião ou organização, seja qual for ela, de homens, de mulheres, mensageiros do rei, embaixadores do rei, qualquer organização na igreja, é possível mobilizar missões o ano inteiro. Nós dividimos, né, em compartimentos as nossas ações eclesiásticas. Dentro da igreja tem várias direções. E cada ministério tem o seu caixa, cada ministério tem a sua finalidade, cada ministério tem a sua visão. O que eu tenho feito lá na Igreja Batista Missionária? Todos os ministérios estão ligados ao ministério pastoral, está ligado a mim. Por quê? Porque precisa, pelo fato de ser missionário, está visionando tudo no sentido de não de controlar. Porque no caso eu sou o pastor, mas eu tenho as equipes que faz isso, que faz isso, que faz aquilo. Não é? Então cada ministério visando missões. Tá, qual é o propósito da existência desse ministério? Qual é a finalidade desse ministério? Precisa ter uma finalidade. Porque muitas vezes a gente, Deus falou comigo e eu vou começar um ministério e tal. Tá, Deus não está falando com o pastor. Deus não está direcionando a igreja pelo pastor. Às vezes a gente tem muita aquela ideia, assim, aquela coisa de as pessoas, elas têm a visão de Deus. E às vezes ocorre delas não se submeterem à visão de Deus, que o pastor de Deus ao pastor. Quantos ministérios tem lá, pastor? Quantos ministérios tem na nossa igreja? Louvor, os PGMs, Ministério de Esportes e Ministério de Compaixão e Graça. Lógico, contemplando aí os 5 pilares da igreja multiplicadora. Né? Que é uma igreja pequena, na verdade é uma igreja pronta, mas ela vive como uma frente missionária. Né? Mas tem igrejas que têm vários outros ministérios. Então, quanto menor, melhor, e crescer isso, e vai crescendo também junto, né? Igual. E lá a gente direciona, por exemplo, às vezes está lá, o pastor deu a direção, falou alguma coisa lá a respeito da direção da igreja. Nós vamos para essa direção. E aí tem um irmãozinho lá que está no Ministério de Oração. E no caso lá, irmão, o Ministério de Oração sou eu e minha esposa. Mobilização missionária sou eu e minha esposa. A gente e pregação, a gente não abre mão disso. Então nós não somos os líderes. Nós estamos na frente desses ministérios porque a gente entende que é a parte principal. E aí a gente direciona os irmãos a fazerem as tarefas que precisam ser feitas. Né? E lá, o irmão, se tem, por exemplo, outro ministério lá, Ministério de Louvor. Né? Aí eu estou lá com a mensagem missionária, uma mensagem de impacto e tal, e aí chega
uma música que eu não sei qual é a música, uma música que eu não estou entendendo, né, cantando de outra coisa, falando de... e ele vem subindo pelos montes e tal. E aí eu estou lá com a mensagem missionária e tal, está meio desconexo. Então, por isso da gente estar sempre direcionando a igreja no que fazer quanto a culto, quanto a celebração, enfim, tudo isso. Aqui temos um exemplo de Paulo. Alegro-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. O missionário do campo, ele precisa de um amparo, ele precisa ser visto. E muitas vezes o missionário, as igrejas, elas fazem o papel, o trabalho delas, né? E, ok, fiz. Tem igrejas em São Paulo, por exemplo, na minha terra, que elas levantam muito dinheiro, mandou e deu. Mandou para missões e deu. Já fizemos a nossa parte, já ajudamos. Mas não tem um envolvimento com o campo missionário, não tem envolvimento, mobilização, não tem isso. Tem só uma campanha tal, mandamos o dinheiro tal e deu. Não é? E não é isso. Não é isso que acontece, que deve acontecer na igreja. Não é? Alguma pergunta a respeito?